Olá, meu nome é Isabelle e hoje eu vou ensinar vocês a regra de aumento para bases redondas. Essa regra de aumento ela vai servir para todas as bases redondas até um determinado tamanho. A partir de determinado tamanho, a regra vai ter algumas alterações, mas vocês vão conseguir fazer a maioria das peças, a maioria dos trabalhos, seguindo essa regra. Sempre que vocês verem um trabalho de base redonda, de tamanho pequeno a médio, vai seguir essa regra, então vocês já vão saber fazer, tá? Eu coloquei aqui 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no meu círculo mágico, tá? E vou fechar o círculo mágico, aí vocês podem trabalhar da forma que vocês acham melhor, tá? Podem fazer o fechamento como vocês estão acostumadas. Eu vou fazer aqui pontos baixos centrados para mostrar para vocês, mas a regra pode ter alguma pequena alteração, mas geralmente ela é a mesma para outros pontos também, tá? Na maioria das vezes a gente faz ponto baixo centrado, como nesse caso aqui, por exemplo, nessa base, né? Para fazer bases assim, são pontos baixos centrados, que é o mais comum de ver. Então, assim, eu coloquei 7 pontos aqui na base, né? Na próxima carreira, eu vou precisar ter 14 pontos, tá? Por que 14 pontos? Porque eu vou ter um aumento para cada ponto de base, ok? A gente já viu, se você já conhece ou se você já assistiu outros vídeos, você sabe que o aumento significa colocar 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, na segunda carreira, a gente vai colocar 2 pontos em cada ponto de base. Se eu tenho 7 pontos de base, eu vou ter 14 pontos na segunda carreira. Veja só como que isso é feito. Ó, peguei o primeiro ponto e coloquei 2 pontos saindo do mesmo lugar. Agora eu vou entrar no próximo ponto e vou colocar 2 pontos no mesmo ponto de base. Isso é uma regra geral dos círculos, mas cuide para não apertar muito, porque é um pouco difícil de trabalhar as primeiras carreiras se você apertar demais. Ó, você vai ter 2 pontos em cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto. Caso você fique na dúvida qual vai trabalhar, se tem mais um ou não, faça a contagem. Vai precisar ter 14 pontos ou então um conjunto de 7 pontos de aumento, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Lembrando que pontos de aumento significa a mesma coisa do que ter 2 pontos no mesmo lugar. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Então, a gente finalizou a segunda carreira da nossa base. Agora, eu vou fazer o fechamento. Você, se não fizer igual, não tem problema, pode fazer do seu jeito. Fazer aqui o fechamento, já vou inserir a minha agulha no próximo ponto. E vou fechar. Agora, como que vai funcionar? Na terceira carreira, a gente vai ter um ponto sozinho e um ponto de aumento. Um ponto sozinho e um ponto de aumento. Vão ser intercalados os aumentos com pontos sozinhos ou normais, tá? Então, aqui eu tenho um ponto sozinho. No próximo ponto de base, eu vou colocar 2 no mesmo lugar, que significa um aumento. Agora, eu vou fazer um sozinho. E no próximo, vou vir e fazer 2 no mesmo lugar, que significa um ponto de aumento. Um sozinho.
e aqui 2 no mesmo lugar, que significa um aumento. Eu vou fazer isso até o final da carreira e já volto com vocês. Aqui terminei a terceira carreira, eu vou precisar ter 21 pontos no total, tá? Sendo intercalado pontos de aumento com pontos singulares ou pontos normais, tá? Se eu comecei com um ponto sozinho, eu vou ter que terminar com um ponto de aumento, tá? Isso pode acontecer de você terminar com um ponto, com 2 pontos sozinhos ou 2 pontos de aumento junto. Se isso acontecer, provavelmente você pulou algum ponto durante a carreira. Então, eu sugiro que você pare e verifique, confira antes de seguir para a próxima carreira, tá? Então, aqui na terceira carreira, a gente tem 21 pontos. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer o seguinte: a regra do aumento vai ser 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento, tá? Aqui, como vocês podem ver, o aumento da carreira anterior tá aqui, né? Por uma questão minha, eu não gosto de colocar aumento sobre aumento, porque eu acho que chama muita atenção no resultado final do trabalho. Então, eu vou colocar o meu aumento em cima desse ponto sozinho aqui da carreira anterior, tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês para ter uma harmonia visual melhor no trabalho final, tá? Se você não quiser fazer isso, não tem problema, vai dar certo igual, tá? Mas então, nessa carreira, por exemplo, eu vou começar colocando um aumento aqui para não ficar em cima do aumento da carreira anterior. Aumento sobre aumento, né? Então, aqui vou iniciar com o meu aumento e vou fazer 2 pontos sozinhos. 1 e 2. Agora, faço novamente um aumento. Reparem que o aumento dessa carreira, ele está em cima do ponto sozinho da carreira anterior, tá? Porque eu não gosto de colocar aumento em cima de aumento. A gente vai fazer isso durante toda a carreira. 2 pontos sozinhos e um ponto de aumento. Chegando aqui ao final, eu preciso lembrar vocês que se eu comecei com um ponto de aumento aqui, eu tenho que terminar com 2 pontos sozinhos. Caso isso não tenha acontecido, provavelmente você errou na contagem. Então, volte e reconte. Aqui nessa carreira, nessa quarta carreira, nós teremos um total de 28 pontos, então, né, conjuntos de um aumento e 2 sozinhos. Um aumento e 2 sozinhos, tá? Essa sequência, ela vai continuar para você poder crescer o teu trabalho. Reparem que o trabalho ele está crescendo bem retinho, né? Caso você não faça esses aumentos da forma correta, ele vai começar a ficar muito repuxado ou então muito aberto, ele vai começar a virar assim. Isso é sinal de que o seu círculo, a sua regra de aumentos não está dando certo, tá? Principalmente quem faz tapete, às vezes não segue regra de aumento, não aprendeu exatamente como é que faz e faz meio de olho. Então, vai vendo que vai precisando e vai fazendo os aumentos, tá? Isso funciona para quem é mais experiente, mas não tem uma regra certa, então se torna até mais difícil, né? Você vai ter que acabar desmanchando várias vezes, porque vai ver que ficou torto só depois. Então, seguir a regra de aumento, apesar de um pouco mais trabalhoso para você entender e seguir, talvez seja mais interessante a longo prazo. Você vai decorar certinho e seguir ela de forma mais fácil,
tá? Então, daqui para frente é sempre a mesma coisa. Se eu quiser fazer outra carreira, eu vou colocar um ponto de aumento e 3 sozinhos, e outro aumento. Na próxima, um ponto de aumento, 4 sozinhos e um aumento de novo, tá? Essa regra ela vai seguir por um bom tempo. Lá pela 10ª carreira, provavelmente você vai ter que fazer algum ajuste, tá? E aí que eu falei de trabalhos muito grandes. A partir do momento que fica muito maior o trabalho, você vai ter que rever os aumentos, tá? Geralmente na 10ª carreira, a gente não faz aumento nenhum. Você vai fazer só pontos singulares. Daí na 11ª vai voltar a fazer aumento, tá? Você vai ter que ir fazendo alguns ajustes assim, mas isso daí você vai conseguir perceber se ele está virando ou não. Você vai ter que ver a necessidade de colocar aumentos ou tirar aumentos, tá? Aí seria uma outra regra para trabalhos maiores. Eu vou deixar vocês primeiro só com essa regra, porque até a 10ª carreira vocês vão conseguir fazer, inclusive, algumas bandejas, tá? Então, consegue usar essa regra aqui até um bom tamanho de trabalho. Se você vê a necessidade de fazer algo muito maior, como cestões ou tapetes, aí eu sugiro que você acompanhe aulas específicas dessas peças maiores, porque daí também outras coisas vão mudar, vão ter regras diferentes para trabalhos muito grandes, tá? Mas então a regra de aumento é essa. A primeira carreira, pontos singulares. A segunda carreira, toda de aumentos. A terceira carreira, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. A quarta carreira, um aumento, 2 sozinhos. Um aumento, 2 sozinhos. E assim por diante. Eu espero ter ajudado. Se você fizer alguma peça com essa regra que aprendeu agora, marque a gente e ficarei muito feliz em acompanhar sua evolução. Até logo!